Boa tarde para todos e todas de vocês. Seja bem-vindo a mais um episódio de eleições nos Estados Unidos, um programa dedicado de tratar essa corrida de cavalo que parece que não tem fim, chamado as eleições presidenciais estadunidenses, né? Houve algumas mudanças essa semana, a gente tem muito assunto para falar, mas primeiro, Pedro, como vai você? Como estão as coisas? Por aqui tá tudo certinho, é a corrida de cavalo que começa quando a outra eleição termina, né, Brian? Isso é uma loucura total e completa, né? O país está eternamente em eleição, mas é claro que agora, nessa reta final, né, quando a eleição começar oficialmente, já, né, daqui um mês e meio, né, temos a primeira convenção, um pouco menos de um mês e meio, mas enfim, estamos começando agora entrar nesse clima de eleição, né, Brian? E tá ficando louco, né? Porque você vem falando muito, eu também, que essa condenação criminal do Trump não iria fazer muita diferença, só que não precisa fazer muita diferença. E agora tem uma pesquisa, as primeiras pesquisas estão saindo, mostrando que, de fato, não fez muita diferença, mas fez uma pequena diferença. E essa pequena diferença, basicamente, está nivelando a corrida, não é? Exatamente, Brian. A gente sempre lembra, né, que a eleição passada não foi decidida por pouco, né, se a gente pensar no voto popular. Foram 7 milhões de votos de diferença, é bastante coisa. Mas na prática, como a gente já falou aqui algumas vezes, foi decidido por pouquíssimos votos, né? Foi por 10 mil votos na Geórgia, 12 mil votos em Arizona, né? Então, esses estados, né, onde a gente tem essa disputa muito acirrada e que podem virar o jogo, né? Porque se Trump tivesse ganhado 13 votos a mais em Arizona, 11 a mais na Geórgia, né, ele teria levado esses estados. E aí, no sistema do colégio eleitoral, ele podia ganhar a eleição, inclusive perdendo de 6 milhões de votos para o Biden, né? Não foi o que aconteceu. Mas isso mostra que essas pequenas alterações, né, elas podem fazer total diferença no resultado da eleição. Então você não precisa ter assim, a condenação do Trump mudou a opinião de 40% do eleitorado que agora falou que não vai votar no Trump. Não precisa 1%. Pode ser 1% se a eleição estiver muito acirrada nos estados chave. Se tem uma mudança de 1%, o Biden ganha a eleição, né? E o que está... Essa reportagem aí que eu coloquei do New York Times, ela fala exatamente isso, né? Que a condenação do Trump fez com que alguns eleitores mudassem de ideia no voto para presidente. Isso aqui é uma reportagem do New York Times que traz algumas entrevistas de figuras que eles pegaram, eles vêm acompanhando 2 mil eleitores nos estados-chave, os estados que de fato contam para a eleição, e conversando com eles antes, durante e depois da condenação, né? Antes do início do julgamento, durante o julgamento e depois da condenação. E o que a maioria disse que não alterou nada. Quem ia votar no Biden segue votando no Biden, quem ia votar no Trump vai continuar votando no Trump, mas tem um grupo expressivo, na sua maioria, que falava que ia votar no Trump e que depois da condenação ou está falando que vai votar no Biden, ou está falando que não vai votar, ou está falando que está com bastante dúvida agora, né? Então, e o que a gente viu nas pesquisas, essa reportagem do New York Times, ela não trata exatamente de números, né? Não é uma pesquisa, é um grupo de eleitores que tenta ser ali o mais representativo possível desses estados, mas não é uma pesquisa propriamente dita. As pesquisas que saíram no fim de semana mostraram a mesma coisa, que a grande maioria das pessoas não se impactaram, mas a parcela que se impactou foi majoritariamente negativo para Donald Trump, né? Teve uma pesquisa que colocou que depois da condenação, entre os eleitores independentes, 26% disseram que agora estão menos propensos a votar em Donald Trump, contra 16% que falaram que estão mais propensos. A maioria, 58%, disse que não mudou nada. Mas se esses 26%
não precisa todos eles, né? Falando que estão menos propensos a votar no Trump, não precisa de todos eles não votarem no Trump, né? Se um grupo de 6, 7% não votarem em Trump, isso já pode causar para ele uma derrota, né? Então, eu acho que ninguém esperava que esse julgamento e essa condenação fosse ter um resultado, um tsunami, né? Donald Trump foi condenado, vão ter que mudar o nome do candidato à presidência, né? Não, mas isso é um respiro para o Biden, sem sombra de dúvidas, porque até agora a situação estava dramática, né, Brian? Segue estando, mas pelo menos deu um respiro, porque era só o Biden que estava sofrendo perda de apoiadores, né? E essa história da condenação aí parece que não ajudou o Trump, não. E também tem a tendência que certas coisas pioram com o tempo, que a sentença dele vai ser anunciada 4 dias antes da convenção republicana. O Júlio César Beraldi tem uma pergunta aqui. Será que eles não têm um ponto cego? Os eleitores têm vergonha de falar que votam no Trump depois da condenação? Esse, de fato, foi um fator em 2016, mas não foi... E 2020 também. E foi em 2020. Mas a diferença é que as pesquisas estão levando isso em consideração, né? Se você faz uma série de pesquisas erradas, sua empresa vai falir. Então, tem diferentes mecanismos. Eu estudei construção de pesquisas eleitorais no meu mestrado de sociologia, né? E tem diferentes maneiras que você pode minimizar esse risco. E, com certeza, nessa altura, as pessoas que construem as pesquisas estão fazendo tudo para minimizar essa diferença, né? E eu vou dizer mais uma coisa. Eu acho que as coisas estão ficando tão doidas agora, que deve ter também eleitores do Biden que ficam com vergonha de dizer que está votando para Biden, principalmente no sul, nas áreas rurais. Eu conheço, eu fui criado num bairro com muitos migrantes do Apalácia, né? Um parte muito conservador do sul e do sudeste. E eu conheço mulheres casadas, sabe, que eu sei que elas não apoiam o Trump, mas usam a camisa do Trump por causa do marido, sabe? E vice-versa também, né? Então, se você está num círculo de amigos, todos eles dizem que vai votar para Trump, né? Quem vota para Biden é um frouxo, não sei o que. Você não vai ficar abertamente dizendo que vai votar para Biden. Então, principalmente com todos esses memes, todas essas piadas, e também com a questão do genocídio acontecendo, pode ser, esse fator pode acontecer nos dois lados esse ano. Pois eu concordo muito, Brian, porque em 2020 e 2016 teve muito esse efeito, né, daquele voto envergonhado, que não fala na pesquisa, mas chega na hora e vota no Trump, e eu acho que todos esses argumentos, né, tendem também para o Biden esse ano, né? E inclusive isso, o eleitor mais progressista, mais jovem, que não tem coragem de dizer que vai votar para o Biden, mas que possivelmente chegando ali na hora, olhando que a outra opção é Donald Trump, vai dar um voto útil, mas sem nunca ter falado que deu, provavelmente nunca nem vai falar que votou, mas eu acho que pode existir também, né? E um dos fatores que acho que evidenciam isso é a popularidade do Biden, né? A popularidade do Biden é muito baixa, né? Então é claro que as pessoas têm vergonha de falar que elas votam no Biden, né? Porque ele não é exatamente muito querido por ninguém, né? Uma parcela muito pequena da sociedade. As pesquisas já mostram que ele tem muito mais voto do que popularidade. Já vamos começar por aí. Tem gente que desgosta do Biden e fala que vai votar mesmo assim, mas eu também não duvido que o contrário exista, pessoas que não têm coragem de dizer ainda que votam. Eu acho que essa eleição, Brian, eu falo que assim, eu acho absolutamente impossível dizer o que vai acontecer com essas pesquisas, principalmente por conta desse cenário, né? Eu acho que vai ser mais difícil de prever do que as duas últimas, que já foram extremamente difíceis de prever também. Com certeza, mas eu vou citar um outro fator a favor do Biden nesse momento. E a gente sabe que tem uma lista gigante de fatores contra também. Mas a palavra puritana
né, no língua portuguesa, vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi fundado no puritanismo, principalmente no Massachusetts, mas esses puritanos influenciam muitas outras religiões evangélicas que vêm depois. E tem um tipo de tendência na sociedade estadunidense ainda muito forte que não aceita qualquer desvio, sabe, de sexo, de caso extraconjugal. E, com o tempo, alguns setores dos eleitores mais evangélicos vai começar a duvidar, sabe, faz uma autorreflexão se eles querem realmente votar num adúltero, na linguagem deles. Eu acho que com o tempo, esse pode minar um pouco. Eu não estou dizendo que vai sair da grande parte dos eleitores do Trump, mas alguns eleitores vai muda de voto ou não vai ir nas urnas só por causa de um caso extraconjugal, né? Que no Brasil eu acho que não faria diferença nenhuma. Lembra aquele vídeo do João Dória na orgia? A popularidade dele aumentou depois disso, pelo 2%. Né? Essas coisas não acontecem nos Estados Unidos. Ao contrário. Com certeza. Quero soltar aqui o comentário, antes da gente ir para a próxima pauta, do David Mayer, que ele fala: por que o Partido Democrata não tem um nome mais jovem e progressista? A crise de representatividade? Existem, né? Existem nomes mais jovens, existem nomes mais progressistas, existem nomes mais jovens e mais progressistas juntos, mas eu acho que isso tem muito a ver com a forma com que o sistema funciona aqui, né, Brian? Porque em 2020 também tinha nomes mais jovens, né? Nas prévias tinham nomes mais jovens, né? A gente pega Pete Buttigieg, por exemplo, a própria Kamala Harris, e tinha nomes mais progressistas. O Bernie Sanders, em algum grau a Elizabeth Warren, enfim, mas os eleitores escolheram Biden. Todo mundo ali se juntou na reta final para abraçar o Biden, como esse nome da ala mais de centro do partido, né, que é uma ala bem à direita, eu acho que a gente colocaria no Brasil, para salvar essa ala de ganhar a nomeação, não permitir que o Bernie Sanders vencesse as prévias daquele ano, com essa ala mais conservadora muito dividida. E o que aconteceu foi que o Biden foi escolhido. E agora é uma prerrogativa, quase, né, do candidato. Se ele já é presidente, uma prerrogativa do presidente, né? Se ele quer ser candidato de novo ou não, né? Mesmo quando existiu resistência, a resistência nunca conseguiu vencer, né? Então, eu acho que não falta opção tem, né? A questão é que vamos ter que passar aí por 4 anos de Biden para chegar numa outra opção. Lembrando que 4 anos atrás, né? Aliás, nos 2 últimos eleições, o próprio Partido Democrata fez sabotagem contra eles mesmos. No 2016, eles utilizaram uma estratégia chamada Pied Piper, que é a coordenadora da campanha do Hillary Clinton, Donna Brazile, escreveu sobre isso na autobiografia dela, que eles incentivou todas as empresas midiáticas alinhadas com o Partido Democrata, como CNN, MSNBC, etc., de dar mais tempo para Donald Trump do que os outros candidatos republicanos, que eles achavam que se vence não foi só Donald Trump, foi Donald Trump, Ben Carson e Ted Cruz, que eram aqueles que eles analisou que eram palhaços. E eles falaram que o eleitorado americano nunca iria eleger um palhaço contra Hillary Clinton, e errou porque Trump tem tanta experiência em frente das câmeras que ele capitalizou em cima disso. E 4 anos atrás, eles lançaram tipo 20 candidatos nos primárias, uma coisa que nunca aconteceu na história do Partido Democrata, para minar apoio para Bernie Sanders. E não foi só Elizabeth Warren que foi lançado como um candidato alternativa mais jovem da esquerda a Bernie Sanders. Tinha alguns 4 deles que eram apresentados, olha,
são mais jovens de Bernie, são progressistas também, como o Beto, qual era o nome de Beto Douglas, do Texas, né? Ou Kamala Harris. O'Rourke. Beto O'Rourke, sorry. Kamala Harris estava apresentado como esquerda. Até Pete Buttigieg foi apresentado como uma pessoa da esquerda, apesar do fato que era ex-funcionário da CIA, né? Só porque ele é gay, né? Basicamente, que ele deve ser da esquerda. Que como os eleitores em Rio Grande do Sul sabem, esse não necessariamente é o caso, né? Se você veja Eduardo Leite, não significa nada realmente, né? Em termos de espectro político. E esse fortaleceu Biden, né? Que era basicamente o segundo mais conservador candidato. Só Michael Bloomberg era mais conservador. Então, parte do fato que o Partido Democrata não tem um candidato mais jovem, mais progressista, é culpa do próprio partido. E por causa disso que tem tanto ódio, não só contra Biden, mas contra o Partido Democrata, dentro dos jovens eleitores que são progressistas. Brian, e eu queria passar aqui agora para uma outra questão judicial que também tende a influenciar bastante a eleição. Essa manchete aqui, ela traz uma atualização falando que uma testemunha crucial no julgamento de Hunter Biden oferece um quadro detalhado do uso de drogas dele. Que história é essa, né? O Hunter Biden, filho do Joe Biden, o único filho vivo do primeiro casamento do Joe Biden, enfrenta agora um julgamento na justiça. Eu falei desse caso no ano passado, né? Eles tentaram até ter ali achar um acordo com a justiça para que esse julgamento não fosse adiante. Um juiz bloqueou o acordo e agora, então, o Hunter Biden se disse não culpado. E agora começa esse julgamento. Do que se trata? Né? Basicamente, Hunter Biden comprou uma arma de fogo em 2018 e no formulário da compra de armas vem uma pergunta falando se você faz uso ou é viciado em substâncias ilegais. E aí vai desde maconha, inclusive para estados onde a maconha é legalizada porque a nível federal não é, até outras substâncias químicas ilegais, como cocaína, LSD, crack, por aí vai. E o Hunter Biden marcou que ele não fazia uso dessas drogas, não era viciado. Acontece que ele lançou um livro, né, um livro autobiográfico em 2021, no qual ele conta abertamente a luta dele contra as drogas. É sabido, é conhecido que o Hunter Biden tem um problema de uso abusivo de drogas, e agora ele está sendo julgado num julgamento que trago o que o Brian falou, né, numa sociedade extremamente puritana, é extremamente grave, porque estão usando no julgamento fotos do Hunter Biden pelado com a arma, tem vídeos do Hunter Biden pesando pedras de crack, ele era especialmente viciado em crack, e agora uma das testemunhas que depôs foi a Hailey Biden, que é a ex-esposa do Beau Biden, que era o irmão do Hunter Biden, que morreu de câncer em 2015, e ela teve um caso depois com o Hunter Biden e ele apresentou o crack para ela. Então, assim, é uma história muito... É o terror, né, dos puritanos. Só que a única questão aí é que envolve arma, né, Brian? Eu quero ver os republicanos defendendo que tem que ter maior controle na venda de armas. Mas, ainda assim, é um filho... Ele está silenciando. Essa semana, todo mundo estava aguardando para o Partido Republicano fazer o contra-ataque para essa condenação de Trump, usando Hunter para atacar Biden. Todo mundo está calado. Trump está calado. Por quê? Porque envolve direito de arma. Eles estão tentando passar uma lei que torna ilegal a vendedor de arma faz perguntas sobre se você usa drogas ou não. Entendeu? Então, e outro problema
e que se eles divulgam muito isso, vai ser mais difícil para Trump dizer que ele é vítima de lawfare partidário, porque o mesmo Departamento de Justiça que monta as acusações contra Trump é o mesmo DOJ que monta as acusações contra Hunter Biden. Então, eles passam anos atacando o Biden por causa do filho dele, e quando o momento vem para o processo começar, silêncio. Eu acho muito engraçado isso. Pois é, e aí a gente tem que ver o quanto que vai afetar, né? Porque um caso é contra Donald Trump, né? Donald Trump é o sujeito, né, que foi condenado. O outro não é contra Joe Biden, né? É contra o filho dele, contra Hunter Biden. E existe até um debate sobre se esse caso contra o Hunter Biden não vai gerar uma certa comoção ou solidariedade com Biden. Né, eu queria colocar um comentário aqui, teve uma pessoa que falou, filho do Biden é um nóia. Isso é coisa séria, gente. Né? O problema do vício de pessoas que fazem uso abusivo de substância é grave e acontece muito nos Estados Unidos. Né? São várias as famílias que têm casos de parente, de amigo, que, enfim, entra de cabeça num uso abusivo de determinadas substâncias e isso destrói a vida das pessoas, né? Tem muita gente sofrendo com isso no país. Existe uma epidemia, por exemplo, do fentanil, né? Dessas drogas tranquilizantes, né? E isso é muito grave no país. Então, existe um argumento de que talvez essa situação gere algum tipo das pessoas se identificarem com essa dificuldade da família Biden, né, de lidar com essa situação. O Biden, inclusive, nunca colocou essa história para debaixo do tapete, ele fala abertamente sobre a dificuldade que enfim, lidar com o filho enfim, não sei o que você acha disso, Brian, mas eu acho sim que pode ter um pouco esse efeito e também concordo com o argumento de que são muito diferentes pelo fato de um ser um caso envolvendo o filho, o outro ser um caso envolvendo o Biden em si. Agora, se não for condenado, e todos os testemunhos até agora, todas as evidências mostram que sim, ele mentiu enquanto fazia uso de drogas. Alguém perguntou aqui qual era o argumento da defesa do filho do Biden. O argumento é de que ele tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação e que, no entendimento dele, ele não era mais viciado. Mas as testemunhas todas e também evidências de mensagem de texto mostram que ele usou droga logo antes da compra e logo depois da compra. Inclusive mandando mensagem falando, tô aguardando o traficante, enfim, e testemunhas de pessoas próximas, inclusive a Hailey Biden, que também corroborou com esse fato. Ele pode pegar até 25 anos de prisão, mas como ele é réu primário, pagar até $750 mil de multa, mas como ele é réu primário, é muito pouco provável que ele pegue uma pena dura como essa, igual é muito pouco provável que o Trump pegue qualquer pena de prisão no caso dele. O Biden, inclusive, falou que que respeita o processo, respeita o sistema de justiça, que não vai comentar sobre o caso, mas como presidente, mas que como filho ele gosta muito do filho, ama muito o filho e está torcendo para que, enfim, tudo se resolva. Que também é um comportamento muito diferente do que o Trump teve em relação ao processo dele agora em Nova York, né? Então, mas digo, repito, se não for condenado, aí eu acho que vai pegar muito mal para o Biden. Sim, e tem alguns problemas. Ele vai ganhar simpatia de muitos segmentos dos eleitores. Mas um dos segmentos que ele está mais precisando de apoio nesse momento são os afro-americanos, que parece que nessa eleição, pelas pesquisas, vai ter uma maior porcentagem de afro-americanos votando para um candidato republicano de todos os tempos, né? Que já está sendo decepcionado. A questão é que durante a década de 1990, como senador, Biden foi autor de uma lei que estipulou 5 anos de cadeia obrigatório, sem direito do segundo
sem direito de condicional para qualquer pessoa possuindo até 1/4 de 1 grama de crack. Ou seja, crack era uma droga especial para os negros. Você podia ser preso com 20 gramas de cocaína em pó e não ir para a cadeia. Podia pagar uma multa e tal. Mas um pouquinho a quantidade de crack era 5 anos de preso obrigatório, e esse destruir centenas de milhares de famílias afro-americanas. Era o maior contribuidor, um dos maiores contribuidores, pelo fato que os Estados Unidos têm a maior percentagem dos seus cidadãos encarcerados agora no mundo por capita, e o segundo maior do qualquer sociedade na face da Terra nos últimos 100 anos, perdendo só pelo governo do Hitler no fim do mandato. Ou seja, tem mais porcentagem de presidiários nos Estados Unidos per capita agora do que a Alemanha em 1938. Ou seja, e um dos fatores era essa lei do Biden. E muitos eleitores afro-americanos não vão dizer, coitado, o filho dele está viciado em crack, porque eles vão lembrar um parente, um amigo da infância, que passou 5 anos na cadeia e tinha todos os direitos retirados. E eles também ficam, tipo, pegando os carros. Eles estavam, por exemplo, eu lembro uma situação, eles estavam, se você morou numa casa e a polícia pegou crack, eles iriam tirar a casa de você também. Tinha casos de avós criando os netos, porque os pais eram viciados. E eles prenderam um neto com um pouquinho de crack na casa e o governo pega a casa da avó. Todo mundo lembra essa época nefária na história dos Estados Unidos e o papel que Joe Biden tinha nele. Lembrando que também ele era a favor do sistema de apartheid nas escolas. Então, ele está com problemas com esses eleitores. Não é que eles gostam de Trump. É que eles têm muito ódio para Biden também. Também depois do que ele prometeu um monte de coisa e não fez nada para os movimentos negros. Então, pode ser que ele ganhe uma empatia pela população branca, né? Que, afinal das contas, é muito maior. Né? Os Estados Unidos são 13% afro-americano, mas eles fazem diferença em muitas eleições. Né? Então, é complicado, né, essa história. Mas, pelo menos, os republicanos não estão atacando nesse momento, porque eles sabem que vai dar mal para eles. Atacar, de fato, vou pagar para ver o dia em que os republicanos vão falar que está certo um processo que dificulta a compra de arma por alguém qualquer que seja. Brian, eu vou pular aqui para aquela nossa última pauta, antes da gente entrar no nosso tema central de hoje, que é a imigração, né? Inclusive, a gente nem falou isso no início do programa, né, gente? Hoje a gente quer dedicar um tempo especial aí à questão da imigração, porque o Biden aprovou, enfim, uma ordem executiva para lá de polêmica essa semana. Mas tem um outro caso, isso aqui é uma manchete do Washington Post, que vai servir para a gente puxar um outro assunto. Israel usou munições dos Estados Unidos em ataque mortal a uma escola em Gaza. E, Brian, não é só isso, né? Junto dessa história, você estava me contando aí de uma reportagem sobre como que Israel, de forma secreta, estava tentando influenciar deputados americanos em relação à campanha em Gaza. Como que está essa história? Você que está acompanhando mais de pertinho. Legal. Ok. Não, primeiro, essa manchete não é surpresa nenhuma. Foi os Estados Unidos que deu todas as munições para Israel nesse genocídio, né? E as pessoas perguntam, mas como? É um ano eleitoral. A grande maioria dos seguidores do Partido Democrata estão totalmente contra esse genocídio. Especialmente os eleitores latinos e afro-americanos, que são crucial para Biden nesse ano. Né?
por quê? Por que é tão difícil para os democratas para Biden fazer qualquer coisa para impedir a matança de tantas crianças, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o vídeo, lembra? Esse aqui é um vídeo do pessoal de lá, não é vídeo com direito autoral. Ok, então, tá certo. Desculpa que eu falei. Não, tem problema. Mas então, essa história saiu antes, né? Mas está na capa dos New York Times de novo. Deixa eu colocar. Você pode mostrar o vídeo? Não, pode ir falando. Estava só querendo deixar aqui, mostrando essa situação de como ficou. A situação do mais um capítulo extremamente triste nesse genocídio financiado pelos Estados Unidos, né? Pelo governo Biden, que ainda é levemente melhor do que Trump. Então, o que foi revelado hoje? Essa história já vem crescendo desde o Facebook, a Meta, expulsou uma empresa de relações públicas e políticas chamada Stoic de suas páginas alguns meses atrás. Agora, um observatório do fake news do Israel, chamado Fake Reporter, revela, e através do New York Times também, que confirmou a história com 4 oficiais do governo do Israel, que o governo do Israel contratou uma empresa chamada Stoic para gerar milhares de contas Twitter falso com nomes de cidadãos estadunidenses, principalmente universitários judeus fictícios e afro-americanos fictícios. E eles fez um alvamento de 128 deputados e deputadas federais do Partido Democrata, que era mais provável manifestar contra o apoio do governo Biden a Israel nesse momento, desde o início do genocídio, e ficam bombardeando eles com desinformação, com comentários, qualquer tweet que eles fazem comentários a favor do Israel, pessoas alegando de ser judeus universitários, dizendo que está sofrendo antissemitismo. Era uma operação orquestrada. Eles receberam $2 milhões do governo do Israel, de acordo com o New York Times, e pela primeira vez na história de nossas guerras contra fake news, que a gente está lutando desde 2018 ou antes aqui no Brasil, né? Fake news pela mídia social, antes sempre tinha o Globo, mas eles estão usando a AI agora. Então, quando bloqueia uma conta, uma outra conta aparece com o mesmo nome, em meio segundo, postando as mesmas coisas. O AI fica gerando o conteúdo dos tweets, bombardeando os deputados e deputadas. E isso é especialmente preocupante porque ele mostra, eu vou puxar aqui a pesquisa, tem a produção inteira, o relatório inteiro desse grupo em Fake Reporter, que tem muita informação sobre táticas interessantes, porque a gente veja as mesmas táticas acontecendo no Brasil, com Covid-19, né? Com a situação do desinformação sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. Eles são todos interligados. A gente sabe do relacionamento dos bolsonaros com grupos do high-tech do Israel, empresas que fazem microalvamento, manipulação dos algoritmos. Eles compram bots, né? Esse grupo, Stoic, comprou milhares e milhares de bots também. Importante hoje, porque a manchete do 247 hoje e também uma matéria em Globo fala sobre isso, que o Centrão simplesmente falou para alguns ministérios do Lula, os ministérios do Centrão comunicou para a PT que o Centrão, os partidos do Centrão só vai apoiar
projetos de lei econômicos apoiados pelo governo federal. Eles vai deixar os deputados e deputadas decidir para eles se votam ou não a qualquer outra iniciativa e que eles querem focar em quê? Respondendo aos interesses dos seus seguidores na mídia social. E se uma taxa dos seus seguidores são bots, comprado por um bilionário estrangeiro que está querendo destabilizar o Estado do Direito brasileiro, eles vão responder a eles com o peso que eles são representados nas suas medidas, porque a ideia do que as mídias sociais são um tipo de comum democrática, né? De debate livre expressão, é uma fachada, a gente sabe isso. Então, eu acho que é muito importante prestar atenção do que está acontecendo, né? E o Partido dos Trabalhadores, a base do governo e as outras pessoas que têm interesse de sustentar o Estado do Direito no Brasil devem ir no site desse fake reporter, puxar esse relatório e os outros relatórios e começar a comparar o que ele está fazendo nos Estados Unidos com o que o sionista está fazendo no Brasil e com o que os outros grupos de fake news estão fazendo. Porque o fato que é um ano eleitoral e já está começando a usar inteligência artificial vai gerar mais problemas ainda para a gente esse ano. E essas fazendinhas de perfil fake não é novidade, né? Mas cada avanço tecnológico o negócio vai ficando mais fora de controle, né, Brian? Porque agora com o uso de inteligência artificial e, enfim, com a capacidade de escalonar isso para, enfim, tamanhos absurdos, é claro que isso vai ter um efeito tremendo, mas vamos torcer. Eu acho que também as pessoas comecem a se letrar nessa história rapidamente, né? Porque não, basicamente não precisam mais aqueles fazendas de bot com 20 pessoas ganhando salário mínimo em frente de um painel de 10 celulares cada, constantemente entrando informação. Não precisam mais contratar aquelas pessoas, porque tem uma pessoa e um programa de inteligência artificial. Ou seja, transforma tudo muito mais barato. Complicado. Brian, vamos então soltar a matéria agora sobre a história da imigração. A gente fala um pouco sobre o tema e aí, se a gente tiver um tempinho no final, a gente fala das outras duas manchetes que ficou para trás. Maravilha. Vou soltar aqui então a reportagem. Gente, a gente volta daqui 4 minutos e 40. Na última terça-feira, Joe Biden assinou uma ordem executiva polêmica, segundo as palavras do próprio presidente, para proteger a fronteira. Take the necessary steps to secure our border. Na prática, a medida fecha a fronteira com o México e proíbe que imigrantes que entrem nos Estados Unidos de forma indocumentada possam pedir asilo no país, uma ação que vai contra o Estatuto dos Refugiados da ONU, ao qual os Estados Unidos são signatários. A ordem executiva decreta que o direito a pedir asilo é suspenso toda vez que os encontros de imigrantes superam 2.500 ao dia. Atualmente, o número está em 4.000. Para que o processo volte à normalidade, o número precisa cair para 1.500 encontros diários. A medida está sendo considerada a mais radical do governo Biden. Renata Bozzetto, da coalizão imigrante da Flórida, a FLIC, concorda. Não só porque é uma regra que vai fechar a fronteira, de acordo com algumas circunstâncias, mas é uma regra que já foi implementada pela administração anterior e foi considerada inconstitucional. No discurso na Casa Branca, Biden culpou os republicanos por não aprovarem a proposta bipartidária que tratava da segurança da fronteira. Ele culpou Trump e afirmou que foi obrigado a agir sozinho. Do what I can on my own to address the border. A medida rapidamente gerou protestos, inclusive de dentro do próprio Partido Democrata. A deputada progressista Ilhan Omar afirmou que a ordem é uma traição dos princípios dos Estados Unidos, uma imoralidade que vai contra a lei americana e internacional.
and international law. A imigração aparece nas pesquisas como um dos temas que mais preocupam os americanos. E na maioria, eles acreditam que Trump era melhor nessa área. A líder da bancada progressista no Congresso, a deputada Pramila Jayapal, afirmou que o movimento é eleitoreiro e que não adianta tentar ser mais republicano que os próprios republicanos. A gente está vivendo um momento muito delicado, Pedro, que é um momento em que uma facção política está normalizando o fascismo, está normalizando práticas racistas, está normalizando xenofobia, e outras facções estão entrando nessa leva ao invés de lutar contra ela de uma maneira expressiva e de uma maneira forte, como seria necessário para manter a sanidade da nossa democracia. O ex-presidente fala repetidas vezes do que chama de uma invasão de imigrantes na fronteira sul do país e já prometeu a maior deportação da história, caso seja eleito. Renata Bozzetto concorda que há uma crise migratória, mas não essa vendida pelos republicanos. Então, o problema que está sendo falado de fronteira, de entrada, de massa, é um problema que, na grande verdade, a gente não experiencia no dia a dia. Quando a gente está conversando com os nossos vizinhos e amigos, e a gente pergunta como que você está experienciando a crise migratória? Você perdeu o seu trabalho porque alguém pegou o seu trabalho? A sua criança foi mandada embora da escola porque não tem escola suficiente para todo mundo que está chegando? A verdade é que isso é incoerente com a experiência dia a dia do americano. O que é a nossa crise migratória? A nossa crise migratória são milhares de pessoas que dirigem na Flórida sem carteira de motorista, porque o processo está pendente ou não existe um caminho para regularização do status, e com isso aquela pessoa vive com medo, aquela pessoa vive com risco de deportação, de separação familiar. A ACLU, organização em defesa dos direitos civis, já declarou que irá entrar na justiça contra a medida anunciada pela Casa Branca. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247. Eu gosto muito disso que a Renata falou, Brian, que você fala com as pessoas, ninguém vive isso, né? Essa crise migratória que o Trump tanto fala, né? De imigrante que tira o trabalho dos americanos, enfim, né? Existem casos muito pontuais que a Fox News adora colocar uma lupa, né? E transformar numa grande questão, como, por exemplo, sei lá, um assalto em Nova York feito por um imigrante venezuelano, aí vira a grande questão da semana, né, no noticiário conservador nos Estados Unidos, mas o que a gente vê na realidade é que, na verdade, os Estados Unidos perdem, né, com a falta de chegada de imigrantes. Tem vários setores da economia, inclusive, que já estão sentindo isso de forma muito grave. A própria Renata, nessa entrevista, ela me contou, não entrou essa parte na matéria, mas ela me contou que ela foi a Tallahassee, né, que é a capital da Flórida, para uma reunião, e ela chegou num restaurante, um restaurante grande, de rede, e quando chegou lá, só podia ocupar 1/3 das cadeiras do restaurante, porque eles tiveram que fechar 2/3 do restaurante, porque não tinha garçom mais, porque a Flórida tem a lei, instituiu a lei migratória mais rígida dos Estados Unidos, fez com que os imigrantes fossem embora, né? E ela ainda falou que mesmo que se tivesse os garçons, não teria gente suficiente na cozinha para fazer comida. Né? E não é só nessa indústria, são em todas, né? Então falta mão de obra, a economia sofre porque falta trabalho migrante, e ainda assim Joe Biden parece que cedeu, né? Cedeu essa retórica, desistiu de fazer o debate, aceitou que Donald Trump venceu o debate, está tentando ser mais Trump que o Trump. Não acho que vai dar certo. O que você acha, Brian? Esse é um erro histórico dos partidos que você pode dizer que pelo menos são marginalmente mais progressistas do que
à ultradireita, e de achar que se a gente também vai para a direita, a gente vai segurar mais votos, pode ganhar a eleição. Nunca funciona assim. Veja o que aconteceu com o PSDB. Cadê o PSDB agora? Implodiu entrando nessa brincadeira. É muito perigoso. O Labour está fazendo a mesma coisa na Inglaterra agora, né? Vai ter repercussões ruins. E também a economia dos Estados Unidos trava, como você falou. É por causa que Ronald Reagan, que era um dos presidentes mais conservadores de todos os tempos dos Estados Unidos, deu anistia para milhões de imigrantes. Você está travando ou eu? Como que eu pareço para você? Você aparece para mim normal. Tá, para mim parece que você está travando um pouco. Me conta aí, gente, no chat, se eu estou travando, se a gente está travando, mas para mim aqui eu estou vendo todo mundo normal. Eu só queria adicionar um comentário. Trump está dizendo que vai fazer a maior exportação de imigrantes de todos os tempos. Eu estou tentando puxar esse para a tela, mas cadê a gente? Momento, é assim. Assim. Não é? A tela. Assim. Em 1882, o governo dos Estados Unidos começou uma campanha de deportar chinês. Essa é uma propaganda governamental, com o tio Sam dando um chute na bunda com uma caricatura racista de um chinês, né? E na década de 1950, o presidente Eisenhower tinha uma operação chamada Operação Wetback, em que ele deportou milhões, centenas de milhares, alguns milhões, 1 ou 2 milhões latinos dos Estados Unidos, né? Cada vez que isso aconteceu, eles tinham crise de subemprego depois, falta de mão de obra, e foram obrigados imediatamente de começar a deixar imigrantes entrar no país de novo. E isso que vai acontecer se o Biden continuar tentando copiar Trump. A gente viu, como você citou, que aconteceu em Flórida foi isso, né? Obama fez deportações em massa. Obama deportou mais imigrantes do que quase qualquer presidente na história, se não qualquer presidente na história. Milhões. Deportou mais do que o próprio Trump, inclusive. Sim, deportou mais do que Trump. E Biden está chegando perto de deportar mais do que Trump também. Então, o Trump fala coisas horríveis sobre imigrantes, mas como ele é incombatente também, ele não tem o poder de fazer tal ruindade como os democratas, liderança democrata que é fascista que come com garfo e faca, né, comparado com Trump, e acaba sendo mais eficiente nas suas deportações. Esse é o problema, né? Esse é tipo de exemplo porque ninguém empolga para votar para Joe Biden. Agora, o que me choca nessa história, Brian, é que, para mim, fica parecendo a mesma coisa do caso com Israel, tá? Porque o Biden, para tentar apaziguar a base progressista, fica fazendo pequenas concessões na retórica, né? Fala que está muito preocupado com civis, né? Faz uma crítica aqui, outra ali ao Netanyahu, mas na prática segue apoiando Israel independente do que aconteça. Ou seja, ele não ganha o apoio de quem está preocupado com o genocídio, e tampouco se torna o favorito dos sionistas. Porque o sionista fala, para que eu vou votar naquele que faz concessão se tem um que não faz? Né? Então, eu nunca consegui entender essa lógica do Biden. Né? Você quer abraçar Israel? Abraça e sai andando. Porque você não vai ganhar o apoio de ninguém do outro lado. Agora, nesse caso, para mim me parece um pouco a mesma coisa. Porque o que ele tem, né, para conquistar o voto latino que o Trump não tem, é o histórico do Trump, das suas políticas extremamente conservadoras, bizarras em relação à imigração. Ele vai e toma uma medida tão drástica quanto. E ele não vai conquistar
o voto daqueles que acham que a fronteira está aberta e que o Biden quer que os Estados Unidos fique cheio de imigrante que vem para cá assaltar, roubar. Esses vão votar no Trump. Esses não vão mudar de ideia e vão falar, ah não, pensando bem, agora o Biden é bem restritivo em relação à fronteira. Para mim, são dois casos de política que é perde-perde. O Biden opta por perder dos dois lados, ao invés de, no caso da imigração, por exemplo, que ele fez campanha em cima desse assunto. Lembro muito bem, em 2020, muito bonitinho, na convenção democrata, que foi online por causa da pandemia, né, eles cantando Stand By Me em espanhol, né, Quedes junto a mim, né, aquela coisa bem bonitinha. E aí, quando inclusive chega na presidência, faz uma proposta de reforma migratória que seria revolucionária se passasse, seria a melhor em décadas, mas que não tinha a menor chance de passar por causa do Congresso, né, e aí agora vai e dá essa virada maluca, que eu não sei se isso vai convencer alguém. Acho que o eleitor indeciso que quer votar preocupado com a imigração, no sentido, esse discurso da crise migratória da Fox News, né, de que está tudo fora de controle, esse indeciso vai votar no Trump. Eu não acho que o Biden vai conseguir pegar o voto dele. Importante para lembrar que tem, usando as mesmas táticas que eu falei sobre as empresas do Israel, tem uma campanha internacional agora da ultradireita de criminalizar imigrantes, né? E pega muito forte na Europa, muito fortemente nos Estados Unidos e Canadá. Tem o próprio Michael Schellenberg, que vem para o Brasil com aquelas mentiras do Arquivos Twitter Brasil, está envolvido apoiando campanhas anti-imigrante, e que o governo Bolsonaro tentou capitalizar em cima dessa montanha de desinformação gerada pelos amigos e amigas dele do ultradireita neofascista internacional, para tentar estimular xenofobia no Brasil, mas tinha poucos resultados, porque o Brasil não tem tantos imigrantes comparando com a Europa e Estados Unidos, né? Teve alguns atos de violência contra venezuelanos na fronteira, em Acre, e tinha atos isolados de violência contra imigrantes haitianos. Mas não temos uma comunidade imigrante tão grande aqui no Brasil para essa narrativa cola muito aqui, felizmente. Que é o único elemento do pauta da ultradireita internacional que não colou aqui até agora. Tem um comentário aqui da Roberta que ela fala: gente, sério, vocês não acham que perder é o objetivo do Biden, dado que as pautas não são estabelecidas nem pelos democratas nem pelos republicanos? Olha, às vezes eu fico refletindo sobre isso também, Roberta, porque é difícil, eu não sei quem exatamente que ele tá querendo atrair, né, com essa história. Até porque eu acho muito, Brian, que no caso da fronteira, né, da imigração, o Biden tinha tudo para conseguir fazer essa disputa de fato. Né? Você pega todas as pesquisas, a maioria dos americanos são a favor de imigrantes, são a favor da imigração. A maioria também é contra a imigração dita ilegal, né? A imigração indocumentada. Então o Biden tinha a faca e o queijo na mão, né? É a favor de imigrante, é contra a imigração indocumentada, então vamos criar formas da imigração ser mais acessível. Vamos ampliar o processo de imigração, vamos fazer com que o processo de imigração não seja tão burocrático, tão lento. E por mais que ele não vencesse essa disputa no Congresso, faz essa disputa na sociedade e transforma isso num grande tema para conseguir, enfim, a partir daí um Congresso que aprove, né, esse tipo de medida. Mas não, né, simplesmente cedeu e vamos ver no que essa história vai dar. Como eu já disse aqui antes, inclusive, e o Brian falou muito bem disso da última vez, tem muito imigrante, né, que vota
nos democratas, por medo de... que apoia os democratas, na verdade, imigrantes que não são cidadãos, que não votam, apoiam os democratas por medo de ter enfim, aquilo afetar a sua vida, né? Uma política mais drástica dos republicanos de Donald Trump afetar a vida. Agora, depois que vira americano também, ganha seu passaporte, sua cidadania americana, aí tem muito também que exatamente se vira contra os próprios imigrantes, né? A gente vê isso muito na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, brasileiro que vira cidadão americano e aí vota no Trump porque se sente mais americano por fazer isso, fala que tem imigrante demais. A gente vê isso em todas as comunidades imigrantes que tem. E a tática de dividir a oposição que está sendo usada pelos países imperialistas desde sempre, né? É uma maneira de quebrar a possível oposição da classe trabalhadora em facções rivais para minimizar a oposição às classes dominantes. Eu queria responder ao comentário do Roberta sobre se acha que perderam o objetivo do Biden, porque essa é uma crítica histórica, né? Eu lembrei na década de 1980 tinha um quase consenso entre jornalistas, como, por exemplo, Hunter S. Thompson e os maiores jornalistas que cobriam vida política, do que o Partido Democrata tinha feito um tipo de acordo com Reagan durante o segundo mandato, tipo assim, a gente vai lançar um candidato fraco para presidente e você deixa a gente manter controle do Congresso e Senado. E esse acordo continuou até o segundo ano do mandato do Clinton. Só que foi um acordo ridículo, porque deixou Reagan e Bush escolher todos os justiças do Supremo. Então, perdeu o controle do Supremo, agora o aborto está sendo legalizado. E tem outros que arguam que democrata e republicana é a mesma coisa, democrata é oposição controlada. E a gente vê, eu não necessariamente acredito nisso, mas tem os argumentos que as pessoas falam, né? Principalmente pessoas do fora dos Estados Unidos, que você veja como comporta os dois partidos internacionalmente e realmente parecem o mesmo partido. Tem algumas diferenças importantes internamente, né? Mas esses argumentos existem, então obrigado por fazer a pergunta. E o Júlio César aqui está falando, Pedro Paiva em Portugal, também imigrantes brasileiros estabelecidos são contra os brasileiros no país. Claro que a gente não está generalizando, né? Mas eu acho, infelizmente, que isso tem muito a ver com aquela história do quando educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E eu acho que ser imigrante é muito difícil, gente. A gente passa por cada coisa, enfim, é um negócio complicado, né? E eu acho que as pessoas querem deixar de ser imigrantes depois que elas sofrem tanto sendo imigrantes, né? E elas acham que elas terem a posição anti-imigrante as tornam menos imigrantes, né? Se tornam mais parte daquele lugar que elas estão, né? A partir do momento que ganham uma nacionalidade, um passaporte, enfim, é um negócio subjetivo, mas que, enfim, é triste, né? E o Júlio também falou aqui, Buddy está irrequieto. Ele tá bastante inquieto, gente, vocês perceberam, né? Ele está aqui tentando roubar absolutamente tudo, tentando comer todas as coisas. Estava dormindo bonitinho antes do programa começar, aí começou, ele resolveu que era hora de causar o maior número de problemas possíveis. Brian, estamos chegando aqui no final. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Não, só que, tipo assim, eu acho que ainda vai ter muita loucura antes das eleições. As coisas já estão começando a ficar mais e mais doido. Parece que está quase nivelado agora. Vai ser tenso, né? Então fica ligado nesse programa, porque as coisas vão ficar mais e mais interessantes com a passagem de tempo até a corrida final. Lembrando que esse mês tem o primeiro debate. Joe Biden versus Donald Trump. Vamos ver o que vai sair dessa história. Os debates da eleição passada, só no último deu para ouvir alguma coisa, porque os primeiros era só gritaria, dedo na cara, e o Trump não deixando o Biden completar uma frase. Não era nem
dificuldade que ele visivelmente tem de completar frases, mas porque o Trump interrompia ele recorrentemente. Vamos ver como que vai ser esse debate agora com o Biden não sendo mais, né, a novidade, com a popularidade baixa que ele tem, Trump sendo um condenado. Acho que vai ser divertido de assistir, pelo menos. Brian, a gente se encontra aqui semana que vem.